Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma aula para lá de especial com um tema que eu tenho certeza que todos aqui vão se interessar muito, que vão gostar muito, são estratégias para você chegar no seu primeiro milhão. E se você já chegou no seu primeiro milhão, com certeza são estratégias que vão te ajudar a manter e multiplicar o milhão que você já tem. Então seja todo mundo muito bem-vindo. Dá o seu boa noite aí, se você estiver vendo o replay também, seja se sentindo muito bem acolhido. Maravilha, gente. Então, já vai chegar aqui o nosso convidado especial, que ele é um super especialista em investimentos. Ele tem a escola de investimento deles, a Focalize. Ele também é consultor da XP, que é uma das empresas mais famosas aí em investimentos. Opa, ele já está aí. Boa noite, André Monberg. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os teus alunos. Muito bom, muito bom. André, antes de eu te apresentar e você se apresentar, eu queria só rapidamente contar aqui uma história para os meus alunos, né? Que é o seguinte. Hoje nós estamos dando essa aula aqui em 2019. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu lembro um dia, eu ganhava naquela época de 1.500 a 2.000 por mês. Então dava ali cerca de 20 mil, 25 mil por ano. Um dia eu parei e eu pensei assim, quanto será que eu tenho que ganhar por mês para eu fazer o primeiro milhão? E aí eu fui fazendo algumas contas tal, e eu cheguei mais ou menos no número, que eu nem sei se está certo ou não, o André depois vai falar, que era mais ou menos 20 mil por mês, por cerca de 4 anos e meio. E aí, quando eu vi aquele número, que era tipo 10 vezes mais do que eu ganhava na época, eu pensei, meu Deus, vai ser impossível. E eu fiquei triste e frustrado. E aí eu fiz duas coisas depois disso, algum tempo depois. O primeiro foi trabalhar as minhas crenças. Se eu continuasse achando que aquilo era impossível, eu nunca ia conseguir. Então o TFT me ajudou muito. E a segunda coisa foi aprender estratégias para ganhar dinheiro e para manter o dinheiro. Então, você que está aqui no programa Vida Próspera, você já tem outras aulas para trabalhar a parte interior. E hoje eu estou trazendo aqui um dos maiores especialistas no Brasil para te ensinar estratégias para você chegar lá. Então, sejam todos muito bem-vindos. André, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho de você, quem é você e o que você está trazendo para nós na aula de hoje. Maravilha. Pessoal, muito boa noite. Então, mais uma vez, meu nome é André Monberger. Eu já trabalho na área de investimentos há bons pares de anos, né? Eu nem vou falar o número de anos aí para não denunciar a idade, né? E atualmente eu tenho um escritório de assessoria de investimentos ligados ao Grupo XP, que hoje em dia também a maioria de vocês já devem conhecer. E, paralelo a isso, a gente decidiu abrir uma escola de investimentos também, que é a Focalize, que foi uma forma que nós entendemos que ajudávamos também os investidores, porque um investidor consciente, ele certamente vai investir melhor também, né? Então, tanto é que o slogan da nossa empresa é invista com conhecimento, né? Então, você conhece as possibilidades e aí você certamente vai conseguir investir melhor. E estamos aí nessa jornada aí da escola, esse ano fechando já 9 anos, e bastante feliz aí, e principalmente quando recebemos convite que nem o seu aí, Leandro, para poder trocar uma ideia com seus alunos. Maravilha! E aí eu já quero dar aqui uma primeira dica aí para vocês. Eu sei que hoje o especialista aqui é o André, mas eu também tenho meus pitacos e contribuições para dar, que é o seguinte, o André, gente, eu conheci ele em um dos grupos de mastermind que eu frequentei. O que é mastermind? São grupos de empresários, empreendedores, onde nós nos encontramos algumas vezes por ano para trocar experiência e um ajudar o outro com o seu know-how a como é que a gente pode prosperar mais, né? Então, a dica que eu dou é se juntem com pessoas que têm mais sucesso do que você, para você aprender mais com elas. E uma dessas pessoas é o André, que está aqui, né? Nas outras aulas já trouxe aí Conrado Adolfo, Vitor Damasio, vou trazer outros grandes nomes, ainda a Márcia Luz já veio, né? A Tatiana Gebraev, então, todos eles eu fui conhecendo assim, em grupos de pessoas que estavam lá nesse propósito de compartilhar por algo maior. Então, você está aqui no programa Vida Próspera, você está aqui num ambiente bem seguro e próspero para isso, né?
Então, futuramente, a gente pode fazer algumas ações aí para vocês irem conhecendo os colegas da turma e juntando aí, quem sabe, futuramente, os seus grupos de apoio também, né? Então, essa é a minha dica, né? Como diz aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você puder melhorar o nível das 5 pessoas, você com certeza vai subir a sua média também. Muito bom, André. Então é com você, André. Vamos ver aqui. Next. Aí. Opa, show de bola. Muito bem, pessoal. Então, antes de iniciar a apresentação, queria fazer uma promessa para vocês. E o Leandro, quando me convidou para bater esse papo, ele disse, olha, procura desenhar um caminho para ajudar os meus alunos aí a chegar no 1 milhão. Né? Então, eu não só vou revelar esse caminho, como vou revelar uma fórmula secreta para vocês. E depois, nós juntos vamos descobrir o teu caminho do 1 milhão. Tá? Então, eu vou revelar a fórmula e ainda vou revelar como você que está aí vai chegar ao primeiro 1 milhão. Então, fica comigo até o final e vai valer a pena. Só antecipando para vocês alguns itens que eu queria trabalhar, que é bastante importante, nós vamos falar um pouquinho das suas crenças, o que é preciso saber para começar certo, isso é um ponto fundamental para quem está ainda no início da jornada. Aí a equação de sucesso, que é a fórmula que eu falei, e o seu caminho da liberdade, que é o seu caminho para chegar lá. Vamos entender algumas maneiras de ficar rico, tá? A primeira delas é nascer rico. Então, você já nasce de uma família abastada, então você não precisa fazer muita força. Um segundo caminho é casar com alguém rico. Né? Já é mais difícil, mas também é uma possibilidade. Ter um talento especial, ser um grande atleta, um jogador de futebol, um artista, enfim, algo que você consiga fazer, que se diferencie e faça que você ganhe muito dinheiro nessa área também. Ganhar na Mega Sena, que é praticamente impossível, estatisticamente falando. Ter uma ideia genial e transformar num negócio, também não é algo tão fácil, tão corriqueiro de se fazer. E um caminho que eu particularmente prego para os meus alunos, que é o de economizar dinheiro todos os meses e, através de investimentos corretos, fazer esse investimento render e transformar-se no ciclo de prosperidade que vocês, daqui a pouquinho, vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, vamos trabalhar, em primeiro lugar, as suas crenças. Eu, praticamente, a cada 10 pessoas com quem eu tenho contato em relação a investimentos ou que já investem, entre 5 e 6 pessoas ainda têm investimentos em poupança. Tá? Por incrível que pareça, o brasileiro ainda, o maior investimento do Brasil ainda é na poupança. E poupança não é investimento, e vocês logo em seguida vão entender por que não é. Por isso que eu quero quebrar essa crença logo em seguida. A outra crença é que eu só estou seguro no bancão. Quem é o bancão? É o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, a Caixa. E essa é uma crença realmente muito arraigada, que evoluiu muito nos últimos 30, 35 anos, porque acabou acontecendo uma consolidação do mercado bancário brasileiro. Esses grandes bancos acabaram comprando bancos menores, e nesse intervalo acabaram ocorrendo algumas quebras de alguns bancos. Eu não sei a idade média dos teus alunos, Leandro, mas, por exemplo, pega um exemplo do Bamerindos, que era um grande banco há 25, 30 anos atrás, que não existe mais hoje. Banco Santos, e assim por diante. Tem N exemplos, né? Banco Nacional, até tinha um prédio lá no Rio de Janeiro. Foram todos bancos que quebraram ou foram adquiridos por esses grandes bancos que eu acabei de citar, que começaram a construir essa crença de que o dinheiro estava seguro somente nessas instituições. Isso não é verdade, porque no Brasil existe um instrumento chamado Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, você pode, por exemplo, ter R$1 milhão distribuído em 4 bancos diferentes, que estão fora dessa lista que eu citei,
que você tem esse seguro que garante 100% do seu investimento. Ou seja, você não tem risco algum em investir nessas instituições. André, só fazendo uma ênfase aqui no que você acabou de falar. Então, para quem tiver mais que 250 mil, é bom diversificar os bancos. Você colocar mais do que isso no mesmo banco, você corre o risco de perder acima disso, é? Se o banco quebrar, sim. Né? Não necessariamente você está correndo risco, né? Mas, claro, se acontecer algum problema com esse banco, acima de 250 mil, você já está tomando risco. Já faz muito, mas muito tempo que não quebra banco no Brasil, tá? As últimas 2 tentativas, o último banco que quebrou foi o BVA, já vão, acho que tranquilamente, acho que uns 9 anos, até foi um evento teste do Fundo Garantidor de Crédito, porque na época a gente pensava assim, bom, tem esse fundo garantidor, como é que será que ele funciona, né? De verdade, né? E aí quebrou o Banco BVA e em 60 dias o Fundo Garantidor creditou, através do Itaú, do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, todos os recursos abaixo desses 250 mil na conta dos investidores. Então, funcionou maravilhosamente bem, que nos tranquilizou também, né? Tipo assim, não, o negócio funciona. E o Banco Pan-Americano, que foi um banco que teve problemas, o Banco Central conseguiu que o BTG Pactual e a Caixa Federal acabassem absorvendo esse banco, então não houve uma quebra, né? O banco foi vendido para essas 2 instituições, então cada um é dono de 50% do Pan-Americano, então acabou, que era do Grupo Silvio Santos, diga-se de passagem, né? E aí tudo se resolveu. Então o Banco Central ele atua muito forte para também manter o equilíbrio do mercado e não deixar que socorra. Um banco quebrar é um evento que tem que acontecer muita coisa errada. Muita coisa errada. E se acontecer, tem o Fundo Garantidor de Crédito que está aí para nos ajudar. Então, vamos quebrar essa crença do bancão. E tem uma terceira crença que dá muito trabalho investir. Então, aqui é quando eu começo a bater muito forte na questão do desconhecimento, em alguns casos, até uma certa dose de preguiça do investidor. Então, ele está lá acomodado naquela poupança, naquele fundinho DI lá do banco, ele está ganhando pouquinho, ele não está sabendo analisar direito onde o dinheiro está investido, mas também não se dá o trabalho de correr atrás para entender que existem outras possibilidades. Se você ficar parado, realmente não vai acontecer nada, né? Mas não dá nenhum trabalho fazer isso, tá? É muito simples, o processo é bem menos complicado do que parece, existem N alternativas, a XP é apenas um exemplo de alternativa que depois eu vou apresentar para vocês, que é um exemplo, por exemplo, que ela é um hub, é uma plataforma aberta que tem várias instituições conectadas nela. Então você consegue investir, por exemplo, em mais de 80 bancos, através da plataforma da XP. Então, você consegue, dentro de uma plataforma só, diversificar os seus investimentos, inclusive contando com um fundo garantidor de crédito. Então, é um grande facilitador. Abrir uma conta numa corretora leva 10 minutos. 10 minutos. E aí, o que acontece na prática? Se você sabe disso, você... Peraí um pouquinho. Eu posso tomar uma atitude, eu não preciso ficar esperando que alguma coisa aconteça na minha vida, né? Eu não preciso deixar a poupança chegar no patamar que está agora, não pagando quase nada, para mim tomar uma atitude. Eu recebo muitos clientes, Leandro, que estavam acostumados com aqueles fundos DI, quando a taxa de juros era 15%, 16% ao ano, mesmo o banco cobrando 3%, 4% de taxa de administração, eles ainda ganhavam 10%, 11% ao ano, era o famoso 1% ao mês. Como a taxa de juros hoje é 6% ao ano, esses fundos que cobram até 3%, imagina o seguinte, ele está pagando menos do que a poupança, ou seja, você está ganhando 3%, tem que tirar o imposto de renda, então vai cair de 3%, e ainda, o que acontece aqui? Qual é que é a inflação no Brasil hoje? A inflação, a meta é 4,5%. Ela está abaixo da meta, mas vamos lá, que ela bata em 4%. Se você está ganhando abaixo de 3%, você está perdendo longe da inflação.
Então, deixar o dinheiro hoje num fundo DI no banco, pagando 3%, 4% de taxa de administração, é uma loucura. Você praticamente não ganha nada, né? O seu dinheiro não está se mexendo. Então, o que acontece? O cliente chega, nossa, não muda nada. Eu olho todo mês o extrato e não muda nada. É claro que não vai mudar. Você está deixando tudo em taxas lá para o bancão, né? Então, só que não é tão complicado sair dessa armadilha, tá? Nós já vamos ver que não é tão complicado assim. Quando você fala DI, seria aquele CDB, CDI, é isso? Isso, um fundo, geralmente fundo de renda fixa, fundo DI, que tem nas plataformas, o próprio CDB também. Tá dando menos que a inflação? Depende, né? Esses fundos aí com taxa de administração alta, com certeza absoluta. Tá. Bom, então vamos ver como é que a gente sai dessa, né? Vamos lá. Vamos seguir o barco aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funcionava a poupança. Depósitos realizados até 3/5 de 2012, a poupança ainda rende 6,17 ao ano mais TR. Isso vai dar 6,5 mais ou menos, com a vantagem de não pagar imposto de renda. O que é TR, André? Oi? O que é TR? Traduz pra gente. É uma taxa referencial interbancária, que ela é utilizada principalmente no mercado de construção. Como a poupança ela é usada para financiar o mercado imobiliário, é um indexador interno do setor de construção, principalmente é muito utilizado pela Caixa Econômica Federal. Mas ele rende aí 0,03 ao ano, mais ou menos. Por isso que ele dá uns 6,5. Então, assim, pessoal, quem tem depósito em poupança anterior a 3/5 de 2012, na atual circunstância, não é um investimento já tão ruim mais, tá? Ele era ruim a uma taxa de 14, porque você poderia ganhar 14 ao ano e estava deixando a 7, mas com o advento da queda gradual da taxa de juros no Brasil, hoje em dia, esse investimento já deixou de ser tão ruim. Tá? Então, quem tem poupança anterior a 3/5, não tira de lá, porque no momento que você tira, você perde o direito a essa remuneração. Tá? Então, só para vocês entenderem. Bom, a partir dessa data foi criada a nova poupança, que ela criou um gatilho redutor. Quando a taxa Selic, a taxa referencial de juros no Brasil, ela ficar abaixo de 8,5%, tem um redutor de 30%. Então, você acaba ganhando 70% da taxa Selic. E vocês logo vão ver que hoje em dia, com a taxa Selic a 6%, você está ganhando 3,8% ao ano na poupança. Então, quem investiu a partir do dia 4 de maio de 2012, hoje está ganhando apenas 3,8% ao ano na caderneta de poupança. E a inflação está quanto ao ano hoje? A meta da inflação é 4,5%. Ela não está em 4,5%, tá? Mas ela vai ficar entre 3,8% e 4%. Então, significa que você está basicamente pagando a inflação. Caramba, é quase perdendo 1%, né? Se bater 4,5%, está perdendo, né? Tá pagando para deixar o dinheiro no banco. Então, estou quebrando a crença de que poupança é investimento, Leandro? Com certeza. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender, sob o ponto de vista, na hora que nós formos decidir um investimento que ele tenha um equilíbrio entre segurança e a rentabilidade que eu vou buscar? Então, tem algumas palavrinhas aqui que eu queria explicar para vocês, tá? A primeira delas é liquidez. O que é liquidez? É você ter o dinheiro à disposição quando você precisa. Quando você diz para mim assim, olha, eu preciso contar com dinheiro amanhã, tá? Então significa que você precisa de um investimento com liquidez curta. Normalmente, eu já vou mostrar isso para vocês, liquidez é inimigo de rentabilidade, por isso que ela já está lá nesses dois extremos que vocês estão vendo. Então, quanto mais rápido você precisa ter o dinheiro à disposição, provavelmente menos remuneração você receberá por esse recurso, tá? O segundo item que eu quero trabalhar é perfil de risco. E aqui, como é que funciona? O que é um perfil de risco conservador? Ou seja, seguro, 100%. É um produto onde eu tenha total garantia. Então,
como eu falei do fundo garantidor de crédito, quem é que está no fundo garantidor de crédito? CDB de banco está no fundo garantidor de crédito. Então, o perfil de risco desse produto é muito baixo. Ele é quase zero. Títulos públicos, que são garantidos pelo Tesouro Nacional. É um produto de perfil de risco muito baixo, quase zero. É o famoso risco soberano que se fala no mercado. Você tem a própria caderneta de poupança, né? É um perfil de risco muito baixo, porque também ela está dentro do fundo garantidor de crédito. Você pode não saber isso, mas a poupança também é só garantida até 250 mil. Né? Ela é considerada um investimento de renda fixa como qualquer outro. Então, depósito acima de 250 mil na mesma instituição, corre o risco de default. Claro que dinheiro que está na Caixa Federal, no Bradesco, no Itaú, esse risco ele é muito baixo, né? Porque são instituições muito fortes que a probabilidade de quebra delas é muito baixa, é improvável. Depois, nós temos que entender que existem muitos produtos, muitos tipos de ativos para se investir no mercado. Né? Então, não é só a caderneta de poupança, não é só o título público, não é só o CDB. A gente tem uma gama de fundos de investimentos dos mais diversos que vocês possam imaginar, dos mais conservadores aos mais arrojados. Então, eu posso pegar um fundo de renda fixa muito simples e posso pegar um fundo de ações, que a gente já parte para o outro extremo, que é o extremo do risco. Ações é arriscado? Normalmente, não é arriscado. Na média, se você tem tempo para deixar o dinheiro investido em ações, o risco é bastante baixo. Só que, qual é o risco de investir em ações? É um negócio chamado volatilidade. Você deve assistir muitas vezes o noticiário dizendo o índice Bovespa hoje caiu 3%. O que significa isso? Significa que os mercados estavam mal-humorados, estavam com medo de alguma coisa, e os ativos, na média, caíram 3%. Então, significa que você, no curto prazo, tem o risco de ver o seu dinheiro diminuir de valor. Então, por exemplo, você compra 100 mil reais de ações da Petrobras. A Petrobras anuncia que não vai corrigir o valor da gasolina, mesmo que o petróleo suba. O que o mercado faz? O mercado fica com medo disso, porque se ela não sobe a gasolina, ela vai ter um lucro mais baixo, porque ela vai estar pagando mais caro pela matéria-prima. Ela tendo lucro mais baixo, consequentemente, o preço da ação cai. E aí você perde. Você comprou por 100, ela pode cair para 90, seu investimento deixou 10% para trás. Significa que eu perdi 10% se você não vender, não. Se você vender, sim. Então você diz assim, não, isso é investimento de longo prazo. Eu acho que a Petrobras vai crescer, vai se recuperar, vai entregar resultado, e daqui a 3 anos ela está valendo 150. Aí você ganhou 50. Mas no curto prazo, você pode perder. Então, por isso que nós colocamos ela como um produto de risco alto. Porque no curto prazo você pode precisar do dinheiro por alguma razão e você não pode esperar a recuperação do ativo. Ok? Isso aí seria aquela estratégia do buy and hold, compra e segura. Buy and hold é uma estratégia maravilhosa para quem tem tempo para esperar. Né? É tipo assim, eu tenho uma grana que é para minha aposentadoria. Começa a guardar, vai fazendo buy and hold. O que é buy and hold? Você vai todos os meses comprando um pouquinho de ações e botando na carteira. Todos os meses botando na carteira. Vai chegar um determinado momento que o mercado vai estar favorável, que essas ações vão estar valendo muito, mas muito mais do que você investiu na sua origem. Né? Isso aí tem estudos que comprovam a eficácia desse método, viu, Leandro? Então, vocês vão ver logo em seguida que o tempo é o seu melhor amigo. A Michele perguntou se robôs valem a pena, André. Robô de investimento para compra de ações? O robô, como é o nome, Michele? Michele, é. Oi, Michele. Robô é o que eu chamo de um dos últimos estágios de um investidor que já está quase beirando o profissionalismo, tá? Então, você já passou por várias etapas como investidor,
Você já está comprando ações, você já tradou ações no mercado, você já conhece modelos operacionais para tradar no mercado de ações. O modelo que você tradou começa a fazer sentido, aí você coloca isso no algoritmo, testa esse algoritmo para ver se ele efetivamente no mercado, na vida real, ele vai funcionar. Tem que ficar otimizando ele o tempo inteiro e vai chegar um determinado momento que ele vai funcionar. Mas antes disso, você vai perder bastante dinheiro. Tá? Então, por isso que eu falo que é tipo assim, numa escala de 1 a 10, o robô é o 9,8. Né? Então, eu não sei qual é o seu expertise no mercado de ações. Se você ainda está no estágio de aprendizado, não entra em robô, porque pode ser uma roubada. Por último, eu queria trabalhar o item rentabilidade, porque a rentabilidade ela está intimamente ligada a alguns fatores que envolvem liquidez e envolvem perfil de risco, tá? Então, eu quero passar para a próxima tela. Eu quero mostrar um triângulo aqui que ele é bem interessante. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando vocês estão estudando tipos de produto é que um produto, um ativo financeiro, ele não contempla os 3 vértices desse triângulo ao mesmo tempo, tá? Um produto que tem risco alto e rentabilidade alta, ele não tem liquidez. Tá? Você não consegue, por exemplo, dispor desse recurso de hoje para amanhã, sendo arriscado e rendendo muito. Tá? Um produto que tem risco baixo e prazo baixo, ou seja, você consegue dispor do recurso rapidamente, ele não vai te pagar bem. Tá? Então, você não vai ter rentabilidade. Um produto de risco baixo, rentabilidade alta, você não vai ter prazo. Tá? O que significa isso? São investimentos mais longos, que têm uma certa dose de segurança, mas eles te dão liquidez zero. Então, você tem que deixar o dinheiro por 5 anos, 6 anos, 10 anos. Tá? Ele não te dá liquidez. Ele não é muito arriscado, ele te dá uma rentabilidade boa, mas ele não te dá prazo. Então, sempre quando você estiver avaliando qualquer tipo de produto, quando a gente falar, então, vamos lá, qual é a liquidez? A liquidez desse produto é baixa. O risco é baixo? Não vou ter rentabilidade alta. Não, o prazo, eu tenho prazo para investir. E eu não quero arriscar muito. A gente consegue já achar alguns produtos de rentabilidade mais alta. Eu tenho prazo, eu não me importo de ter risco alto, tá? Eu posso deixar o recurso por mais tempo e eu vou atrás de rentabilidade. Aqui, basicamente, nós estamos falando do mercado de ações, né? Porque, conforme nós comentamos anteriormente, quando você dá tempo ao tempo, as ações têm muita possibilidade de recuperar-se no tempo. O risco é alto? É, mas lá na frente pode compensar sensivelmente na formação da sua carteira de investimentos. Então, se aparecer algum produto, alguém oferecer algum produto que contemple os 3 vértices ao mesmo tempo, fuja. Provavelmente é roubada. O cara chegar e dizer assim, eu te dou liquidez, o risco é baixo e vou te pagar muito. Grande chance de você estar diante de um estelionatário. Geralmente, os piramideiros são reis em fazer isso, né? Os mestres das pirâmides, né? Atualmente tem bastante pirâmide de criptomoedas, né, Leandro? Então, o pessoal oferecendo rentabilidades fantásticas, diárias, você consegue sacar o dinheiro da noite para o dia e o risco é quase zero. Mentira. Aliás, aproveitando que você tocou nisso, eu vi que tem uma pergunta ali de alguém sobre criptomoedas. Qual a sua opinião sobre elas? Criptomoedas é um investimento que eu chamo de... Tem um conceito para quando a gente está trabalhando a alocação de investimentos que se chama de assimetria, tá? Produtos que têm uma assimetria neutra,
são produtos que eles não trazem muito risco para você. O que é um produto de assimetria neutra? Poupança, um CDB, qualquer título de renda fixa abaixo do fundo garantidor de crédito. E existem produtos com uma assimetria alta, tá? Que são produtos que, ao mesmo tempo, podem fazer você ganhar muito dinheiro, ele pode fazer você perder muito dinheiro. Então, tem uma assimetria alta, né? Criptomoeda é um produto de assimetria gigante. Por quê? Porque ele não é regulado, ele tem altíssima volatilidade e ele tem muita especulação e tem um quarto item, tem muito picareta junto também no mercado, tá? Não que não exista gente séria mexendo com criptomoeda, mas a grande maioria é picareta, né? Então, o que eu sempre tenho aconselhado aos meus clientes, tá? Nós temos uma expressão aqui no Rio Grande do Sul chamada dinheiro da cachaça, tá? Então, criptomoeda é o dinheiro da cachaça. O que é o dinheiro da cachaça? Aquele que você pode perder. Se você perder ele, você só vai ficar sem tomar cachaça, né? Se a cachaça não é fundamental na sua vida, que eu imagino que não seja, né, não tem problema nenhum em investir em criptomoeda. Pelo contrário, eu até recomendo investir. Por quê? Porque pela assimetria alta que ela traz, digamos que você acerte num determinado momento, pegue um movimento super favorável de mercado. Imagine que você, vamos lá, uma carteira hipotética de 100 mil reais, você olha e diga assim, 5 mil, se eu perder, tudo bem, ninguém gosta de perder 5 mil reais. Mas se eu perder, eu não vou morrer, né? Eu me recupero, eu consigo ganhar esse dinheiro de novo e eu vou arriscar esses 5 mil reais. Imagine o seguinte, se essa criptomoeda virou pó, desapareceu, levaram seu dinheiro embora, você tinha 100, você ficou com 95. Dá para tocar a vida tranquilo, dói, mas ok. Toca a bola para frente, bola ao centro e começamos o jogo de novo. Agora, digamos que você pegue um ciclo super positivo e essa moeda valorize 100 vezes. Faz a conta. 10 vezes daria 50 mil. 500 mil. 500 mil. Então, você tinha um investimento de 100 mil reais com uma tacada de 5 mil reais, você acertou a tacada e você quintuplicou o seu dinheiro. Então, isso é que a gente chama de o Taleb, não sei se já ouviu falar do Nassim Taleb, que ele é um pensador da área de investimentos, ele tem um negócio chamado cisne negro, né? Que é quando surgem algumas oportunidades assim no mercado. E essas oportunidades, elas surgem justamente dessas assimetrias que eu falei. Então, a criptomoeda, na minha visão, é um produto de assimetria com possibilidade de ser um cisne negro. Só que invista somente dinheiro que você possa perder. Porque se der errado, bola para frente. Te convenci, Michele? Com certeza. E só reenfatizando o que ele falou aqui, não se deixe iludir assim, pela tentação, nossa, tem chance de eu botar 5 mil e voltar 500. E colocar mais do que o dinheiro da cachaça. Entendeu? Tem que ser realmente uma porcentagem pequenininha do seu patrimônio, porque o risco é muito grande. Se você perder, não vai te machucar. Tá? Então, imagina o seguinte, tá? Eu vou te dar um outro exemplo, Leandro, que não precisa necessariamente ser em criptomoeda, tá? Digamos que eu chegasse para vocês aqui agora e dissesse o seguinte, pessoal, eu quero trazer uma opção de investimentos para vocês, uma oportunidade de investimentos para vocês, que ele tende a render 100% ao ano, tá? Nós vamos fazer um investimento em minas, em garimpagem de ouro na Bolívia, tá? Você tem 100 mil reais. Pode ganhar 100%. Pode, né? Pode ser que não ganhe. Qual é o raciocínio que você tem que fazer? Se você tem a ganância no estado da arte, você vai olhar, nossa, 100%, daqui a um ano, eu vou ter 200. E você não pensa no que pode dar errado. Porque o investimento em garimpagem de minério não é um investimento que tem a garantia, né? Ele até pode dar certo, mas ele não tem uma garantia.
Qualquer investimento dessa ordem, até investimento, por exemplo, você vai comprar um apartamento na planta. Tá? Geralmente, assim, chega um incorporador e diz para ti assim, olha, vai ter um empreendimento que eu estou levantando do chão, a minha expectativa é entregar entre 2 anos e 3 anos esse prédio pronto, você vai investir R$100 mil agora, e daqui a 2 anos e meio eu vou te entregar 200. É um bom negócio? Dentro dessa premissa é um ótimo negócio. Só que esse incorporador pode quebrar, ele pode não te entregar a obra, ele pode atrasar e te entregar 5, 6 anos depois, ou seja, tem N variáveis no meio desse processo que pode atrapalhar o teu objetivo final de dobrar o teu investimento. A minha pergunta é, qual é o teu raciocínio nesse caso? Você pega todo o seu dinheiro e coloca lá? Ou você pega um pedacinho do dinheiro que, se der errado, você ainda dá a volta por cima? Então, sempre quando nós estiver lidando com qualquer investimento que tenha essa assimetria que eu falei para vocês, o que é essa assimetria? A mesma possibilidade de dar certo pode dar errado. E o dar errado pode ser perder tudo, né? Então, jamais coloque 100% do seu recurso em investimento de risco. Isso vale, inclusive, para ações. Jamais invista 100% da sua disponibilidade em ações. Ações é uma parte da carteira. Muito boa de passagem, eu recomendo investimento em ações, mas jamais 100%. O que pode acontecer, que nem aconteceu com o Brasil de 2010 até 2016, que a bolsa só caiu. Se você precisasse do dinheiro por algum motivo, você estava operando perdas. Ela só voltou agora há 2 anos atrás. Ou seja, quem investiu em 2010 recuperou dinheiro em 2018. 8 anos depois. Caramba. Pessoal, eu vi que vocês estão colocando muitas perguntas, mas vou fazer o seguinte, vou deixar o André tocar a apresentação para ele mostrar aí as estratégias para a gente chegar no primeiro milhão, e aí no final eu volto para as perguntas, tá bom? Mas vai escrevendo aí as perguntas que vocês tiverem, que aí no final eu leio para ele. Eu não sei, tu tem algum tempo, Leandro? Eu tô tranquilo. Eu posso Não, virar a à gente noite. tem acho que mais uns 40 minutos, tá bom. Eu posso virar à noite com vocês aí. Manda bala aí. Daqui a pouco eu tô disputando com o Conrado, hein? Porque o Conrado é o outro que gosta de falar, né? Conrado é demais, né? Dizem que o Snapchat dele dura 45 minutos. Mas ele é porque tem muita sabedoria, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, pessoal. É muito importante que vocês fixem esse triângulo. Ficou alguma dúvida em relação a saber que não consegue compor os 3 vértices num mesmo tipo de investimento? Isso aí ficou claro? Ficou assim. Maravilha. E aqui eu só queria deixar uma recomendação que qualquer pequeno percentual faz uma grande diferença no longo prazo. A gente já vai descobrir isso em seguida. Eu queria só passar algumas características para vocês em relação ao tipo de perfil de investidor que eu costumo lidar no meu dia a dia. Tá? A gente está aqui, eu estou tentando passar aqui um conhecimento para vocês, que obviamente não vai tornar vocês um investidor profissional, mas vai abrir um pouco a cabeça em relação ao que existe de alternativas. Mas não necessariamente você quer se tornar um expert, né? Você daqui a pouco quer ter uma noção básica, saber que existe vida além da poupança, mas também não quer entender de ações, fazer análise fundamentalista, saber sobre múltiplos. Não é sua praia. Não tem problema nenhum nisso, tá, pessoal? Hoje tem gente para fazer isso para vocês, existem inclusive softwares que fazem isso para vocês, então não é necessário se tornar um expert em investimentos para investir bem. Também não pode ficar sem saber nada, mas não precisa ser um expert. Não é prioridade de curto prazo. Aqui volto para a minha frase anterior lá, que o tempo é seu amigo, então quanto antes você pensar nisso, melhor vai ser. Já vou provar matematicamente isso para vocês. Não possuem clareza sobre um bom planejamento patrimonial. No final da palestra, vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão ficar com bem mais clareza sobre isso. E desconhecem as alternativas onde investir. Essa é uma das mais comuns, né? A maioria das pessoas com quem eu falo, que tem um conhecimento um pouco mais baixo em relação ao investimento,
não tem noção da quantidade de produtos que existe no mercado hoje para se investir. Então, hoje o mercado oferece N instrumentos. Não vai dar tempo de passar isso aqui, tá, Leandro? Mas isso depois, se alguém precisar, pode me perguntar sobre tipos de produtos em cada categoria, se a gente pode explicar. Mas tem muita alternativa que as pessoas desconhecem. Eu aposto que até tu desconhece algumas, né? Com certeza, é por isso que eu tenho amizade com você. E não precisa se tornar um expert, né? Nem quer. Bom, qual é o significado do dinheiro, tá? Geralmente eu costumo colocar numa escada como se fosse uma jornada da vida das pessoas, tá? Num primeiro estágio, o dinheiro tem que significar segurança. O dinheiro é um meio para se proteger de um futuro hostil, ou seja, é aquele negócio de pagar as contas, né? Eu preciso ganhar para tocar o meu dia a dia, né? A partir do segundo estágio, é o que eu chamo do estágio armadilha. Aqui é que a maior parte das pessoas que começa a ganhar um pouco mais do que gasta, acaba caindo numa armadilha que eu chamo do status. O dinheiro é uma forma de mostrar o seu sucesso e o seu valor, né? Isso eu imagino que tu trabalhe bastante no teu conteúdo, né, Leandro? Quando o dinheiro não precisa suprir inseguranças, né? Sim, com certeza. Quando a gente começa a ganhar um pouco e se preocupa muito com o status, acaba sendo um ralo que a gente gasta o dinheiro com um monte de coisa desnecessária, né? Muita coisa desnecessária. Depois eu vou passar para vocês um link de um projeto novo que a gente está trabalhando, que é chamado Ladrão Invisível, tá? Que hoje é um dos maiores dificultadores de construção de liberdade financeira das pessoas. As pessoas caem em N armadilhas que vão desde a falta de cuidado, por exemplo, de planejar férias sem antecedência, de não controlar os gastos do cartão de crédito, de ter que estar trocando de telefone de forma frequente, sem precisar, o telefone ainda está atendendo, mas aí lançaram um modelo novo, eu já quero aquele modelo. Então, troca de carro, troca de casa, cada um com o tamanho dos seus brinquedos, né? E geralmente o status acaba consumindo muito mais do que deveria para fazer a sobra desse dinheiro trabalhar para você, né? Mais na frente a gente vai entender o que é esse ciclo de renda passiva, né? E aí vamos para o terceiro estágio, que é o que eu mais gosto, que é o estágio da liberdade, que o dinheiro é um meio para conseguir liberdade e independência. Aqui é o que eu chamo das 3 liberdades. Essa aqui até aprendi com o Conrado Adolfo, viu, Leandro? Que é a liberdade de tempo, é a liberdade geográfica e a liberdade financeira, né? Então, você tem dinheiro para trabalhar a hora que quiser, morar onde quiser, e mesmo assim está tudo certo, né? Então, aqui, para mim, a gente começa a fazer o dinheiro entrar em estado da arte, que eu chamo, né? Então, ele vai trabalhar para você e não você trabalhar para ele. E tem um quarto estágio, que aí já é quando o dinheiro já é utilizado para outros fins, né? Principalmente de poder, de exercer autoridade, né? E aí, na minha visão, não é o que eu prego para os meus clientes e os meus alunos, né? Eu prefiro que vocês parem no terceiro estágio. O que tu acha, Leandro? Cara, eu concordo 100% com o que você falou. E realmente, o dinheiro, quando a gente consegue passar da ilusão do status e frisa na liberdade, você tem a vida dos seus sonhos à sua disposição, e depois, quando você entra no poder, aí eu vejo uma característica muito positiva do poder, gente, que poder não é algo ruim. Na verdade, o que você faz com o poder é que vai ser ruim ou bom. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, como o Tony Robbins, que fatura 5 bilhões de dólares por ano, mas tem um bom caráter, isso dá poder para ele alimentar 200 milhões de pessoas. Então, é você ir para um outro nível, onde você pode usar o dinheiro para fazer a diferença no mundo de forma positiva em larga escala. Esse é o propósito mais nobre do dinheiro. Então, concordo 100% com o que você colocou ali nesses 4 estágios. Show de bola. Muito bem. Eu queria só contextualizar com vocês
eu chamo de uma visão muito importante com o que está acontecendo. Vocês devem estar acompanhando a questão da reforma da Previdência, tá? No fundo, isso, nesse momento, tem muito pouca importância, tá? Porque, muito provavelmente, eu não sei qual é a idade média dos teus alunos, né? Mas se tiver abaixo de 40 anos, vai se aposentar com salário mínimo, tá? Isso é só uma questão de tempo. Porque o modelo que existe no Brasil hoje é um modelo que ele está fadado à falência, né? Ele não tem conserto na essência. É por isso que o Paulo Guedes tem falado na questão do regime de capitalização, que é uma troca gradual desse regime onde o cara que entra embaixo paga o que sai em cima. Porque essa pirâmide era assim, e essa pirâmide agora ela está assim. E como a gente está vivendo muito mais do que nossos antepassados, essa pirâmide ela tende a ficar quase que reta. Então não vai ter dinheiro para todo mundo. E ainda tem o setor público brasileiro que tem ele é privilegiado em relação ao setor privado. Então as aposentadorias do setor público elas são bem maiores, então um número muito menor de pessoas acaba consumindo o recurso de todos, tá? Então, isso, mesmo mudando isso, dificilmente essa pirâmide ela volta a ser desse jeito, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então, quando a gente fala em aumentar a idade média do aposentado, é simplesmente um cálculo atuarial. Não é que o Bolsonaro e o Paulo Guedes são malvados, né? Eles estão tentando ajeitar a casa no curto prazo, fazer um movimento de transição para quem está se aposentando hoje não sofrer tanto. Mas para quem está por se aposentar daqui a 15, 20, 30, 40 anos, gente, esquece isso aí. Não pense na aposentadoria que o governo vai lhe dar. Trabalhe já hoje em dia sem essa possibilidade. Você que vai ter que construir a sua aposentadoria. Só que isso é uma boa notícia, tá? Isso vocês já vão entender em seguida, tá? Contexto dos bancos, tá? O que é hoje esses bancões que eu falei lá no início da apresentação? Geralmente tarifas abusivas, no caso, as tarifas que eles cobram para tudo no banco. Você passa na porta, eles estão te passando alguma tarifa para pagar, né? Aqui não é tarifa, é juros escorchantes. A taxa de juros para crédito no Brasil é uma coisa bizarra, né? Crédito no cartão de crédito, cheque especial, até no crédito pessoal, é uma loucura o que se paga pela taxa de juros no Brasil. A remuneração dos seus investimentos ela é muito mais baixa, ela é completamente desproporcional o dinheiro que o banco paga para pegar dinheiro e o quanto ele cobra para emprestar. Por isso que o banco ganha tanto dinheiro no Brasil. Eles fingem ser nossos amigos e, via de regra, orientam muito mal os seus clientes, tá? O que eu recebo de carteira de investimento mal alocada é inacreditável, Leandro. É um negócio que, se eu conto aqui, tu vai dizer, não é possível que fizeram isso com essa pessoa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Existia uma mística, né? Que quem entendia de investimento era o gerente do banco. Esses profissionais eles estão cada vez mais mal treinados hoje no mercado. Existe um trabalho gradual dos bancos puxarem a inteligência para as plataformas digitais. Então, provavelmente, existe um projeto para até 2030 reduzirem em mais de 80% as agências físicas no mercado. Ou seja, os bancos vão fechar agências. Provavelmente, eu posso apostar que algum de vocês já é cliente de plataforma digital de algum banco. Ou seja, você não vai mais no banco, você tem gerente virtual, não tem mais aquele negócio de ir fisicamente no banco, sentar na frente da mesa do gerente, conversar com ele. No máximo, você faz um chat, né? Então, isso acaba dando uma escala maior para os bancos, mas em compensação perde o conceito de customização, ou seja, ele vender para você o que você precisa, né? Então,
Isso é uma tendência do setor de bancos, piorar cada vez mais o atendimento, tentar colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, e esse produto aqui, empacota, que serve para vocês. Então, lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, 90% do dinheiro dos investidores americanos estão em plataformas abertas como a da XP, e só 10% estão no setor bancário. Na China, pessoal, país comunista, 50% do dinheiro dos investidores chineses não estão mais nos bancos. Na Europa, 70-30. No Brasil, alguém tem noção desse número? 95% do dinheiro ainda estão nos bancos. Sendo que 95% dessa parcela de 95%, 80% estão divididos em 6 bancos. É concentrado ou não é, Leandro? É muito concentrado, né? Mas eu acho que existe uma tendência de começar a mudar isso, né? Cada vez mais tendo profissionais qualificados como você, que estão conscientizando a população. A gente, se Deus quiser, tem essa tendência de começar a mudar isso, né? É isso aí. E aí, um terceiro item de contexto que eu queria passar para vocês é o que eu chamo de mudança no mercado de trabalho, tá? Hoje a gente está vivendo uma era exponencial, tá? É uma era exponencial em tudo. A gente até está um pouco assustado com o que está acontecendo com o mercado. Eu assisti uma palestra, Leandro, há uns 60 dias atrás, que é um gestor de fundos que no mercado a gente chama de fundos quantitativos, tá? Que são fundos que trabalham com algoritmos, e esses fundos, eles capturam distorções do mercado. Então, tu imagina que o algoritmo ele fica rastreando ativos do mundo inteiro, em diversas categorias, e fica entendendo que tem alguns movimentos atípicos. E esse fundo, ele tenta lascar o mercado, ele fica lascando e ele ganha dinheiro com lasca, né? Aqui tem uma distorção do dólar contra o ien japonês, né? O algoritmo vai lá, calcula e pinça um negócio lá. Só que nesse meio tempo ele já está operando taxa de juros na Turquia. E ele vai, o algoritmo está rodando o mundo inteiro. Isso se deu basicamente porque a velocidade de processamento de dados também aumentou exponencialmente. Esse tipo de operação não era possível há 10, 12, 15 anos atrás. Hoje em dia ela é possível. Só que vocês já devem ter lido sobre isso, que essa velocidade ela vai continuar aumentando, né? Ela vai continuar aumentando numa velocidade tal que certas coisas vão surgir na nossa vida tão rápido que a gente nem imagina que elas vão surgir e não sabe de onde elas vêm. Então, a gente já tem um exemplo, tá? Vamos pegar o seguinte, pegue a sua avó e tenta explicar para ela o que está acontecendo no mundo hoje. Que você vive na rede social, que você hoje faz tudo através de uma tela de celular, que provavelmente em breve você vai estar pegando um Uber sem motorista, né? Que você já consegue fazer impressão digital de órgãos, né? Que você hoje se comunica. A minha filha foi para o Canadá fazer um intercâmbio há 60 dias atrás e eu acompanhei o voo dela no aplicativo. Eu sabia que ela pousou, fez escala no Panamá, eu sabia a hora que ela saiu, sabia a hora que ela pousou. Imagina o seguinte, a minha esposa fez o mesmo intercâmbio em 1988, então já vamos falar 31 anos atrás ela fez esse intercâmbio, ela conseguiu dar a primeira notícia para o pai dela 7 dias depois que ela chegou. Nossa! Então, se a gente pegar hoje a velocidade que as coisas estão acontecendo, tem outro dado interessante, quem tem 18 anos hoje vive dentro da internet. Quem tem de 18 anos para baixo hoje já nasceu dentro da internet. Comprar produtos pela internet é algo, né? Teu pai, Leandro, ele compra pela internet? Não, meu pai ele já parou de acessar a internet, já. Não sabe mais. Mas eu faço uma aposta com qualquer um aí, ou pai ou avô, né? Não acessa o banco pelo celular, não compra nada pela internet. Hoje é quase um analfabeto funcional, né? E provavelmente, daqui a muito pouco tempo, Leandro,
eu e você seremos os analfabetos funcionais. Quando a gente menos esperar. A velocidade está muito rápida nesse contexto todo. Então, a gente pode daqui a pouco estar trabalhando num determinado tipo de negócio, esse negócio deixa de ter importância, né? Muda. Então, a profissão desaparece, aquilo que eu estou fazendo. A empresa que eu montei para fazer uma coisa, daqui a pouco ela se torna irrelevante. Vem alguém lá do outro lado e me derruba. Né? Então, o mundo está assim, ele está muito dinâmico. E aí, o que nos protege dessa loucura toda? É a gente trabalhar sistematicamente a nossa reserva financeira. É isso que vai nos proteger desse mundo quase que hostil, né? Nessa velocidade que a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. Tem um estudo da Startse, não sei se vocês conhecem, que daqui a 10 anos, 50% das profissões que existem hoje não existirão mais e 50% das profissões ainda não nasceram. Que é dado lá da Singularity, que é aquela universidade do Google com a NASA lá nos Estados Unidos. Imagina o seguinte, em 10 anos, 50% que se faz hoje não vai existir mais e 50% do que se vai fazer não nasceu. É muita coisa, né? Não é daqui a 100 anos, é daqui a 10 anos. Você falou do Uber sem motorista, eu vi numa revista, não lembro agora em qual foi, mas é exatamente isso, a previsão em 10 anos também, carro sem motorista andando nas ruas. Bem possível e bem mais próximo do que a gente imagina. Muito bem, assustei bastante vocês, agora vamos para a parte boa. Agora eu vou entregar minha primeira promessa para vocês da noite. A equação do sucesso. Tá aqui ela, só anotar, pessoal. T mais JC mais R é igual a aposentadoria tranquila. E aqui nós podemos encerrar, que já entreguei minha promessa, né? Brincadeira, vamos explicar isso aqui. Bom, T é o T de tempo, que somado a juros compostos, que é, segundo Einstein, é uma das melhores invenções da humanidade, mais uma rentabilidade, é o que vai te proporcionar uma aposentadoria tranquila. E aqui eu quero exemplificar para vocês como é que isso funciona. Vamos pegar o nosso personagem hipotético aqui, que é a Maria. A dona Maria tem 40 anos e ela consegue poupar R$1.000 por mês. E ela tem a intenção de dar uma baixada no ritmo de trabalho daqui a 25 anos. Aqui não necessariamente significa parar de trabalhar, mas daqui a pouco decidir mudar de profissão, fazer outra coisa, ou inclusive parar, né? E ela tem uma meta de rentabilidade de conseguir 8% ao ano, tá? Que é uma meta que hoje já não é mais tão fácil de conseguir como era até um pouco tempo atrás, mas ainda é bastante possível, tá? Então, ela conseguindo disciplinadamente poupar R$1.000 por mês, ela vai chegar muito próximo daquele milhão que nós falamos. Ela vai chegar a 951 mil. André, só corrigir uma coisa, não é poupar, é investir R$1.000, não é? Tu consegue ter R$1.000 de sobra e botar em algum tipo de investimento. Né? Isso, eu só enfatizei isso, porque às vezes quando fala poupar, já vem a ideia de colocar na poupança. Não, então... Não. A gente poupa em qualquer outro tipo de ativo também, né? Isso. Vamos lá. Vamos para o nosso segundo personagem aqui. Vamos dar uma apimentada nessa conta aqui. Agora nós temos a Vera, que é um pouquinho mais jovem que a Maria. Ela consegue poupar os mesmos R$1.000 por mês e ela quer se aposentar na mesma época que a Maria. Só que ela tem mais 10 anos. E a meta de rentabilidade dela é exatamente a mesma, 8%. Reparem que aquela primeira letrinha da equação começa a ter um efeito incrível na vida das pessoas, né? Nós estamos falando de 10 anos que ela começou antes que a Maria, e ela já conseguiu juntar não o seu primeiro milhão, mas o seu segundo milhão. 2.293.000. Vamos apimentar mais, Leandro? Vamos, tô gostando. Vamos pegar agora a Luísa, que é uma jovem. Opa, passou. Deixa eu voltar aqui. É a Mais um. Vera, vamos para a Luísa. A Luísa é uma jovem de 20 aninhos, obviamente que
pessoa com 20 anos ainda está começando, ela não consegue poupar tanto, ela só consegue guardar R$ 500 por mês. E ela vai querer também se aposentar com os mesmos 45 anos de contribuição na sua poupança, né? É a mesma das outras duas personagens. Na mesma rentabilidade de 8% ao ano. Olha lá, ela poupando metade do valor das nossas amigas, ela consegue guardar mais dinheiro porque ela começou com uma 10 anos antes, com a outra 20 anos antes. Tá vendo por que tem que começar ontem e não amanhã? Tá vendo por que não dá para procrastinar a decisão de mudar aonde está o seu dinheiro investido? Agora eu quero apimentar ainda mais. Agora eu quero mexer nas outras variáveis daquela equação lá. Repare que nós estávamos trabalhando com a variável da rentabilidade em 8%, então 951, 2,200, 2,5. Vamos aumentar para 9 aqui. Olha só, com 9%, a Maria, mesmo com 40 anos, poupando apenas R$ 1.000 por mês, ela consegue bater 1 milhão. Ela vai a 1.121.000. A Vera, ela vai a quase 3 milhões. E a Luísa vai a quase 4. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó? A Luísa, gente, poupando R$ 500 por mês, colocando na sua composição de investimentos uma carteira um pouco mais agressiva, onde ela consiga chegar a 10% ao ano. Aqui provavelmente já teríamos que colocar um pouquinho de ações na carteira. Ela consegue 5.390.000. Gente, 5 milhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo, tá? Com 5 milhões, você consegue ter muita tranquilidade para decidir se quer continuar fazendo o que está fazendo ou quiser mudar, fazer o que está fazendo. Esse mudar, inclusive, é parar. É muita grana, né, André? E eu acho que aí o mais importante é ter a disciplina de você todo mês investir aquela quantidade, se manter sempre fazendo isso. E aqui é o seguinte, vamos partir do princípio que as pessoas costumam evoluir profissionalmente. Provavelmente tu hoje ganha muito mais do que tu ganhava 20 anos atrás, né, Leandro? Graças a Deus. A tua capacidade de poupança hoje é maior do que era de 20 anos atrás. Então, se eu estou dizendo que, hipoteticamente, ela começa a poupar 500 aos 20 anos, eu imagino que se ela chegar aos 30, ela vai poder estar poupando 1.000. Aos 40, quem sabe ela pode estar poupando 2.000. Aos 50, ela pode estar poupando 5.000. Hipoteticamente. Sim, André, só para esclarecer que a Sônia escreveu ali, ó, 25 anos vezes 12 meses igual a 300 meses, vezes 1.000 igual a 300 mil. Explica um pouquinho que não é isso, porque tem os juros compostos, que é juros sobre juros, né? Explica um pouquinho o que é. Exatamente aí que entra aquela palavrinha mágica. Então, explica um pouquinho essa palavrinha mágica aí do juros sobre juros. Sônia, a mágica está aqui, ó, no segundo I, no JC aqui, ó, juro composto. É o famoso juros sobre juros. Durante um determinado movimento de tempo de contribuição, e você consegue colocar esse dinheiro um em cima do outro, ele cada vez aumenta mais, tá? O ideal seria, obviamente, demonstrar isso num cálculo para você entender, né? Não, eu não consigo fazer isso agora para te mostrar. Mas, passados, principalmente a partir do 11º ano, essa é a famosa curva exponencial. Não sei se você lembra, acho que a gente estuda isso lá pela 9ª série, 1º ano do 2º grau, que são os exponenciais, e a curva exponencial ela começa assim, e ela faz isso aqui no final, né? Ela faz aquela curva e sobe, né? Esse é o efeito do juro composto, né? Esse é o efeito matemático do juro composto. Por isso que ter disciplina, mais tempo, vai te levar à independência financeira. Você não precisa casar com gente rica, ganhar na loteria, ser artista famoso, inventar algo inusitado para ficar milionário. Se você tiver disciplina e souber investir bem, você chega lá também. Deixa eu voltar aqui. E agora eu preciso cumprir a minha outra promessa, né, Leandro?
Vocês já devem ter visto esse famoso ciclo dos potes, tá? Isso aqui não é nenhuma invenção minha. Até peguei essa imagem na internet para botar aqui para vocês, tá? Ele é a essência desse processo todo. Você tem um pote da receita, você tem o pote dos gastos e tem o pote de investimento. Qual é que é o estado da arte aqui? É sempre o pote do gasto ser menor que o da receita. Porque se esse pote aqui for maior do que o da receita, a gente vai ter que abrir um quarto pote aqui, que é nocivo, que é o pote do empréstimo. Então, você acaba tendo que pegar dinheiro emprestado a juros escorchantes no Brasil, como a gente sabe que são, e aí você é drenado para baixo de um jeito que dificilmente consegue sair. Então, desde o começo, tem que ter em mente que esse pote ele tem que ser maior que o pote de gastos. Por quê? Porque à medida que você vai tendo sobra e consegue jogar para esse pote daqui, esse pote vai começar a gerar um negócio chamado de renda passiva. O que é renda passiva? É um dinheiro que você ganha sem ter que trabalhar por ele. Quando a sua renda passiva for maior que o pote do meio, você atingiu o estágio de independência financeira. É fácil chegar lá? Não é difícil. Só que ele exige disciplina e tempo, né? Então, de forma diligente, como a gente mostrou ali, por exemplo, a Vera, né, nossa jovem investidora, ela, em 45 anos, ela conseguiu construir uma quantidade de economia que muitas pessoas não vão chegar uma vida inteira, né, Leandro? Com certeza. E a gente vê o contrário também, né, André? Pessoas que construíram fortunas, que nem Michael Jackson, que nem Mike Tyson, e que perderam tudo porque tinha um pote do gasto maior que da receita. E ficaram... gastos completamente enlouquecidos, né? Algo completamente fora da noção da realidade, né? O Michael Jackson estava devendo o dobro do que ele tinha ganho a vida inteira. É um negócio inacreditável, né? E aqui, pessoal, aqui que vai começar a ficar legal, que eu vou cumprir a minha última promessa com vocês, que eu quero saber agora qual é o teu número da liberdade financeira. A gente vai construir juntos agora o teu modelo de independência financeira. Então, como é que a gente vai fazer? Você copia, né, pegue lá o seu Instagram, copia esse QR Code aqui e solicite lá no direct que amanhã a Laís, que trabalha comigo, ela vai mandar uma planilha para você ter a sua planilha. Só que nós vamos dar uma trabalhada nela hoje, que eu quero ensinar vocês a mexer nela. Então é importante que a gente trabalhe junto agora para que eu ensine como é que funciona esse negócio. Eu vi gente perguntando sobre investimento em dólar. O que você acha disso? Eu, particularmente, eu não gosto do investimento em dólar especificamente, tá? De você, por exemplo, comprar moeda em espécie. Eu gosto de você poder diversificar no exterior, tá? E aí não está ligado à variação cambial, está ligado a tu ter ativos no exterior com oportunidades de negócio. Entendi. O pessoal estava falando que a nossa fotinho, o nosso vídeo está na frente do seu Instagram. O Instagram é @focalize_educacional. É o que está aparecendo aqui no meio da tela. Mas é o @focalize_educacional. Está aparecendo aqui, né? Deu agora? E aí manda um direct aí para o André Momberg, que ele vai te passar essa planilha para você fazer o seu planejamento financeiro. Vamos botar. Gratuito, tá, gente? Alguém perguntou aqui também, mas no começo da aula, o que você recomenda para quem é totalmente leigo em investimentos? Depois eu vou dar um presente também para vocês, que é um livro digital que eu já propositadamente eu já pensei nisso. Então você já vai ter condições de ter os primeiros passos aí do que fazer. Mas eu recomendo, a primeira coisa é procurar ajuda de um assessor de investimentos. Então acontece o seguinte, digamos que você hipoteticamente tem um determinado valor para investir.
A primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona a sua necessidade de caixa imediato. Tá? Então, vamos lá, sei lá, 50 mil reais. E aí você precisa ter 10 a 15 mil para emergência. Tá? Então, a gente precisa definir isso. Ok, 10 a 15 mil eu vou colocar no investimento que você possa acessar de forma rápida e com risco muito baixo. Né? Que você não tenha nenhum susto, nenhuma surpresa nesse recurso. Aí você diz para mim assim, olha, os outros 35 mil é dinheiro que eu quero começar a guardar para aposentadoria. Eu não quero mexer. O que me permite fazer? Me permite arrojar um pouquinho mais a sugestão de investimento. Permite que eu consiga colocar produtos que exijam um prazo de investimento um pouco mais longo, mas em compensação eles vão pagar mais. Aí você vai me dizer assim, eu sou arrojado, eu gosto de tomar risco. Eu quero poder ganhar mais, sei lá, daqui a 15, 20, 25 anos. Legal. Aí eu vou arrojar mais ainda essa carteira. Tá? Daí nós vamos trabalhar produtos ainda mais agressivos. Quem sabe aquilo que eu falei de botar um componente, inclusive, de ações, uma criptomoeda, né? Quem sabe? Né? Para que se coloque essa carteira a render no tempo. Mas por que é fundamental você contar com a ajuda? Porque dificilmente você vai entender os riscos inerentes a cada tipo de investimento. Então, você pode começar a investir em produtos que você não conhece e não entende o risco que está correndo em cima dele. Então, se você não tem muito tempo para estudar, não tem nenhuma pessoa para te aconselhar, eu recomendo, por exemplo, títulos públicos, que é o investimento é a melhor relação de custo-benefício que tem no mercado. Porque é o investimento mais seguro e ele paga bem mais que a poupança, por exemplo. E você ainda tem liquidez diária. Se precisar daquele recurso, o governo recompra esses títulos diariamente. Então, você tem segurança, você tem uma rentabilidade acima da poupança e você tem liquidez. Dentro daquele triângulo, ele não é perfeito porque existem produtos mais rentáveis que título público. Mas se fosse para traçar uma linha de equilíbrio, o título público é o investimento mais equilibrado que existe no mercado. Então, assim, eu não sei nada, não sei o que fazer, não tenho tempo, não tenho assessor de investimento, vai lá no Tesouro Direto e compra título público. Já estão enxergando a minha planilha? Sim. Eu preciso de uma cobaia. Uma cobaia para quê, André? Explica aí o que você vai fazer. Uma pessoa que queira saber qual será o futuro dela em relação aos seus investimentos. Tá, então eu vou escolher Neila. Neila, você tá aí? Tá. Vamos lá, Neila. Você vai ser nossa cobaia. Qual é a idade da Neila? Escreve aí, Neila, no chat. Pessoal, lá naquele código que eu botei, vocês vão receber exatamente essa planilha aqui que eu estou mostrando, tá? É no seu Instagram, né? É no meu Instagram, da Focalize, na verdade, né? Ó, a Neila tem 38 anos. Oh, coisa boa, hein? Que inveja, Neila. Neila, me diz qual seria uma idade que você gostaria de diminuir o ritmo de trabalho? De se aposentar? Não necessariamente se aposentar, mas decidir o que fazer, né? Escreve aí, Neila, que idade que você quer dar aquela relaxada e não depender mais de trabalho. Aqui não tem resposta certa, tá, Neila? A única coisa é que menos tempo exige uma poupança maior, mais tempo exige um recurso menor, né? 60 anos. Daqui 60 anos, ó. Já está até pronto aqui, ó. Você já tem algum investimento em algum tipo de ativo? E me dá uma ideia de valor também, se tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50, 100, qualquer número. Não, agora está escrito 3 mil poupança, mas quanto você conseguiria separar para o investimento por mês, Neila? Ela escreveu 1.000 por mês. 1.000 por mês. Tá. Muito bem. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a Neila do meu WhatsApp, porque aí fica mais ligeiro, tá? Sim. Tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Vamos por aqui que vai mais ligeiro, então. André, diga lá, qual a próxima pergunta? Qual é o investimento mensal que a Neila consegue guardar? Qual o seu investimento mensal, Neila? Você conseguiria guardar? R$1.000. Tá. E ela tem 3 mil, é isso? E você tem 3 mil hoje na poupança, é isso? Isso. Tá. Beleza.
Eu vou ser bem conservador aqui na taxa de juros, tá? Eu vou botar 6%, que é a taxa referencial hoje no mercado, tá? Então, se você comprar hoje só título público, você já ganha 6% ao ano, tá? Então, ela teria uma reserva depois de 22 anos de 545 mil, que com esse juro mensal de meio traria uma renda vitalícia de R$ 2.700 para a Neila, tá? Uau. Mas digamos o seguinte, R$ 2.700 não é o que a Neila quer para a aposentadoria dela, tá? Ela quer ganhar um pouco mais, então a gente daqui a pouco tem que arrojar um pouquinho, vamos tentar ganhar um pouco mais. Se a gente subir só para 7% aqui, ó, olha o que acontece com a renda vitalícia dela. Nós já estamos falando de R$ 3.617 por mês. Daí vamos dizer, Neila, quem sabe a gente tenta se esforçar um pouco mais. Vamos tentar poupar 1.500. Olha o que acontece com a renda vitalícia. Vai para 5.386. Aí eu vou dizer assim, Neila, 60 anos tu é muito jovem ainda. Vamos parar aos 65. Olha quanto é que vai. 8.177 por mês. Já começou a ficar melhor, né? E o capital acumulado 1 milhão e quanto ali? 1,5 milhão. 1,5 milhão, tá bom para você, Neila? Nossa, muito bom. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Vocês podem manipular esses dados aqui do jeito que vocês quiserem, tá? Vocês podem botar aqui 6%. Agora, olha só, tá? Você disse que tem dinheiro na poupança, tá? Digamos que você não mude de ideia e resolva fazer essa mesma poupança ganhando 3,8%. Olha o que acontece aqui, Neila. Aqueles 8 mil vão se transformar em 2.600. E 1,5 milhão caiu para quanto que tá ali? 845 mil. Acho que você vai sair da poupança, né, Neila? Com certeza. A primeira providência é comprar título público. Maravilha. Tem mais pergunta para Neila ou posso liberar ela aqui, André? Não, na verdade eu só queria uma pessoa de exemplo para mostrar como a gente joga as informações aqui e olha só as grandes diferenças, né, que acontecem na nossa vida de poupança, né? Então a gente não se preocupar onde o dinheiro está hoje, que está rendendo mal. A gente não guardar dinheiro hoje, não contando com a questão tempo. Então, o que eu fiz com a Neila? Eu propus para ela trabalhar mais 5 anos, ela tentar poupar um pouquinho mais e tirar o dinheiro da poupança. Eu mexi em 3 itens aqui, nós quadriplicamos a renda vitalícia dela. E um valor que para muita gente ia parecer impossível, que é atingir 1,5 milhão, ela ia conseguir isso investindo 1.500 por mês. Em 27 anos. Em 27 anos, porque ela tem 38, ela pararia aos 65. Pararia de trabalhar, né? Porque aí desse rendimento dela, que ia dar mais de 5 mil por mês, ela não precisa gastar tudo, ela continua reinvestindo mais 1.500 por mês. Aí é o seguinte, tá? A planilha ela é um pouquinho maior do que ela tá aqui, ó. Isso aqui é a curva de capital, ó. Se ela resolve ficar trabalhando mais tempo, ó. Mas deixa eu tirar da poupança o valor aqui, porque a Neila vai tirar da poupança e ela não vai mais deixar o dinheiro lá, tá? Olha aqui, ó. Olha só a curva de capital aqui no título público, ó. Ela vai de 1,5 milhão, se ela ficar mais 5 anos, é 2 milhões. Se ela ficar mais 5, é 2.800. Mais 5, quase 4. Claro que é o seguinte, aqui ela não vai ficar até os 88 anos contribuindo, né? Então, não é para trabalhar até morrer. Mas eu só quero mostrar o efeito da curva exponencial aqui, tá? Sensacional, André. Então, para cada um ter essa planilha, é só mandar ali no arroba, deixa eu ver aqui. Focalize_educacional. @focalize_educacional, manda um inbox, um direct ali pro André, que ele vai te mandar essa planilha, tá bom? Eu acho que vale muito a pena. Tem mais alguém que quer fazer a brincadeira aqui, Leandro? Tem mais alguém que quer fazer a demonstração? Enquanto o pessoal responde, a Sônia está perguntando LCI e LCA, interrogação. Se é bom investimento?
Acho que deve ser isso, né? Depende, Sônia. Porque é o seguinte, tudo é calculatório, tá? Então, que nem essa semana passada, o Banco BTG Pactual lançou uma LCI no mercado, uma LCA, pagando 105 do CDI, livre de imposto de renda. Isso dá mais ou menos algo próximo de 6,5% ao ano, isento de imposto, tá? Isso é muito bom. É um excelente investimento. Agora, você vai lá no Bradesco, por exemplo, pede quanto é que está uma LCI lá, eles vão te pagar 88% do CDI. Ele vai estar te pagando 5% ao ano. Então já não é tão bom. Então aqui tem a variável da instituição financeira e quanto ela paga pelo produto. Mas do ponto de vista de segurança, tudo mais, é um bom investimento. Jailton falou que ele quer. Me liga aqui no WhatsApp, Jailton. Enquanto o Jailton vai me ligar aqui, tem uma pergunta que eu quero fazer para o André, que eu acho que todo mundo vai gostar. Qual a sua dica para quem está com dívidas? Como é que é a melhor estratégia para sair das dívidas, André? Bom, aí depende do contexto da dívida, tá? Entendo. Porque eu vou te dar um exemplo, tá? Casualmente, uma pessoa muito próxima de mim aí, mês passado, estava se queixando que estava com um problema financeiro, e eu fui olhar e ele estava totalmente enrolado no cheque especial do banco. E o cheque especial do banco, na verdade, estava em 2 bancos diferentes, inclusive. Ele tem uma característica que ele vai te comendo por baixo, sabe? Ele tem uma sensação de segurança, mas na verdade ele é uma areia movediça. E ele estava pagando acho que 8,5% ao mês de juros sobre esse recurso. E aí eu disse para ele, e ele é aposentado. Ele tem dinheiro de aposentadoria. E ele desconhecia que ele podia pegar aqueles créditos dos aposentados, que é um crédito infinitamente mais barato, e ele desconhecia que é o famoso CDC, né, que é aquele crédito pessoal. Então, a dívida dele de 8,5 cairia para algo próximo de 2,8 ao mês. E ele poderia fazer um rescalonamento, ou seja, ele encaixava o valor da prestação mensal desse financiamento para frente, ele encaixava dentro da grana que ele ganhava de aposentadoria. Ele continua trabalhando ainda, então ele, além disso, ainda tem mais recursos. E ele estava se enrolando a 8% ao mês. Era uma bola de neve, Leandro, aquele negócio. Então, por exemplo, se você está endividado em cartão de crédito, em cheque especial, essas coisas, a primeira coisa é renegociar o pacote da dívida. Você tem que sentar com a instituição financeira que você está devendo e dizer o negócio. É o famoso aquele, ó, devo, não nego, pago quando eu puder. E eu quero mudar o meu acordo que eu tenho contigo. Eu não vou conseguir pagar 8,5% ao mês, vamos rescalonar essa dívida. Só aqui você já ganhou alguns milhares de reais. Tá? A segunda coisa a fazer, que essa talvez seja a mais difícil de todas, é mudar o seu lifestyle, né? Porque algo te levou a essa condição, né? Certamente você acabou colocando mais dinheiro que devia em coisas erradas. E aí tem que identificar onde é que estão essas contas para parar de drenar aquele buraco negro lá que está consumindo teu recurso. Então, existem alguns exercícios que o pessoal da área de finanças pessoais costuma recomendar, né? Você joga, por exemplo, as 5 principais despesas que você tem no mês e você vai ter que eliminar uma delas, né? Se você não consegue eliminar uma delas, você vai ter que diminuí-la, né? Então, você tem lá 5 contas, sendo que, digamos que você tem lá a TV a cabo, custa R$500 por mês. Você vai ter que dar um jeito, não consigo viver sem TV a cabo. Mas vai ter que mudar o pacote, vai ter que mudar o pacote para um de 250. Meu filho está estudando na escola bilíngue mais cara da cidade.
né? Talvez você não consiga mais continuar pagando bilíngue, mas mantém escola particular, mas uma escola um pouco mais barata. Numa decisão mais drástica, tem que levar para uma escola pública, né? E assim vai. Claro que são decisões que eu sei que não são fáceis de se tomar, mas tem que se fazer um exame muito particular da vida de cada um. O fato é que algo tem que ser feito, né? Isso no lado da despesa. Aí nós vamos para o lado da receita. O que você consegue fazer além do que você faz hoje que vai te remunerar, né? Então, você trabalha hoje 8 horas por dia, é empregado, estuda de noite, não tem tempo. Daqui a pouco vai ter que trabalhar algo que você consiga fazer de forma remota, né? Para conseguir fazer uma renda extra. A Márcia Luz para mim é mestre nisso aí, né, Leandro? Com certeza, a Márcia é gênia. A Márcia é gênio nesse negócio de criar renda extra. Não sei de onde ela tira tanta invenção para ajudar as alunas dela lá para gerar renda extra. Eu tenho uma ideia aqui. Vocês podem se tornar terapeutas de TFT e dar atendimento em grupo. E aí, em 1 hora, você consegue ganhar aí 3, 4 mil reais, depende de quantas pessoas você tiver no grupo. Olha aí. Acabou de ter uma ideia na aula aqui. Então, assim, tem que ter a correção do lado do gasto, tem que ter o rescalonamento da dívida, ou seja, você tem que renegociar o que está devendo para que isso pese cada vez menos no orçamento, e tem que dar um jeito de ganhar mais, né? Fazendo isso, você vira o jogo. É fácil de fazer? Claro que não, mas vai ter que ser feito, né, Leandro? Com certeza. Muito bom, André. Já estou aqui com o Jailton no Viva Voz. Vamos lá, Jailton. Sua idade? 43. 43. 43. Qual é a idade que você quer baixar a bola? 65, por aí. Bem assim. Você já consegue ter sobra mensal? 2.500 por aí. 2.500 por mês. Você já tem algum investimento hoje? Já quanto? 30 mil por aí. 30 mil. Vamos lá. Então, nós vamos seguir o mesmo princípio que a gente utilizou anteriormente. Vamos subir essa rentabilidade aqui para 6%, que é uma rentabilidade absolutamente possível de se conseguir. E nesses 22 anos de acumulação do Jailton, nós vamos já chegar naquele 1,5 milhão, sendo que vai gerar uma renda de 7.200. Agora nós vamos mexer nessa variável aqui de novo, tá? Nós vamos tentar arrojar um pouquinho a remuneração, vamos para 7. Olha o que acontece aqui, ó. Nós aumentamos para 9.600. Se eu Caramba. um pouquinho mais aqui, ó, vamos aumentar para 2.700, tá? Não vamos subir muito. 2.700 por mês. Olha o que acontece na renda vitalícia. Isso que você fala, renda vitalícia, é quantidade de rendimento mensal, né? Mensal, que daí, tipo assim, agora eu parei de colocar dinheiro, eu vou tirar. Vou passar a tirar agora, né? Aí ele consegue tirar 10 mil por mês. E um patrimônio ali de 1.770.000. Isso aí. Agora vamos olhar a curva de capital aqui. Uhum. Olha só. Ele está aqui, ó, em 22 anos, tá? Se ele contribuir 25, já vai para 2.200. Se ele contribuir 30, 3.385. 35, 4, quase 5 milhões. Uhum. Então, vocês viram, pessoal, vocês viram que a planilha é muito fácil de mexer, ela é muito intuitiva, né? É só colocar a tua idade, a idade que você gostaria de diminuir o ritmo de trabalho, quanto consegue guardar, quanto já tem. E eu sugiro, gente, colocar 6%, tá? Porque 6% não precisa ser nenhum expert para conseguir, tá? Então, a partir de 6, talvez você precise contar com ajuda profissional, mas até 6 você consegue sozinho. E... André, agora, uma observação que eu achei interessante, o Jailton ele vai estar investindo bem mais do que a Neila, porque ele botou 2.700 e a Neila está botando 1.500. Só que o Jailton começou aos 43 e a Neila aos 38. Então, por esses 5 anos antes, é que eles chegaram quase que no mesmo valor, aos 65, não é? Incrível, né?
Vocês viram o fator T ali da equação que eu apresentei para vocês? Isso, então quanto mais tarde a gente começa, maior tem que colocar ali o valor. Por isso, pessoal, por exemplo, quando você tem um filho e essa criança nasce, você resolve abrir uma previdência privada para ela, colocando lá R$100 por mês. E você não vai parar de colocar esse dinheiro nunca mais lá dentro, tá? Provavelmente você tornou o seu filho milionário sem ele saber. Uau, R$100 por mês, todo mês para o seu filho. Claro, vai estar fazendo isso a vida inteira, né? Durante 40, 45, 50 anos. Só que no final desse período, criou-se mais um milionário. Uau. Então, o fator tempo é inacreditavelmente forte, Leandro. Uhum. Muito bom, André. Gostou, Jailton? Gostei. Adorei. Vai fazer isso aí? Vai ser multimilionário? Já tô dentro. Maravilha. Obrigado, Jailton. Um abraço para você. Pessoal, alguma dúvida em relação à planilha? A Margarete está perguntando para você falar mais sobre a previdência privada. Bicha, eu tenho que ter mais uma aula aqui. Vamos fazer o seguinte. Desculpa, eu não gravei o nome. Foi Margarete. Margarete, depois do final eu vou colocar todos os meus dados, site, rede social. Eu tenho uma palestra gratuita no meu site de previdência privada. Uma palestra de mais de 1 hora que aí acho que vai te ajudar. É gratuito. Maravilha. A gente coloca o link para vocês do site dele que vai direto para essa palestra também. Isso aí. Show de bola. Se tiver alguma dúvida, me fala. Bom, tem mais um presente para vocês aqui, pessoal. Só que aí agora eu quero o pagamento de vocês em relação a esse presente, tá? Ele não é de graça. Eu quero que vocês tirem um print da tela agora, ou tirem uma foto, vai lá no meu Instagram e publica falando da nossa apresentação de hoje. Lá pode falar qualquer coisa, até se não gostou. Acho que se eu sair daqui aparece, né, Leandro? Aí. Isso. Qual que é o presente? O pessoal tem que bater um print, vai no Instagram, Tá aqui, faz ó. E aí ganha o quê? Vai ganhar esse livro aqui. É um e-book? É um guia completo de como fazer um planejamento financeiro a médio e longo prazo. Uau! Então, hoje o André apresentou aqui uma estratégia simples e eficiente, que é o mais importante, né? E esse livro digital vai ter, então, um guia completo para fazer isso, né? É isso aí. Tá aí. Maravilha. Já, deixa aí para tirar a fotinha agora e botar no Instagram lá. E André, quem estiver vendo o replay da aula vai ganhar isso como? Tá do mesmo jeito, é só tirar a fotinha e botar no Instagram. À medida que as fotinhas forem entrando, eu vou mandando o livro. Beleza, então é no @focalize.educacional. Focalize_educacional. Isso, Focalize_educacional no Instagram. Bateu o print, postou lá, fala sou aluno do Leandro Percário, e aí você manda para eles pelo Instagram o livro digital, é isso? É isso aí. Bota lá se gostou da palestra, se foi legal, se contribuiu com você de alguma forma, né? Mas aí eu quero acrescentar alguma coisa também. Você vai fazer esse print lá, vai falar do André, e aí você vai escrever também, @Vida Próspera Leandro Percário. Ah, exato. Aí matou todas, né? Tá bom? Faz o print e escreve @Vida Próspera Leandro Percário. Muito bom. A Malu está perguntando o seguinte, ó, tenho 74 anos, aposentada, nunca fiz investimento por medo de ser mal orientada. Qual seria a sua orientação para a Malu, André? 74 anos? Isso, aposentada de 74 anos e ela nunca fez investimento por medo de ser mal orientada. Tá, mas o que acontece com o dinheiro da aposentadoria? Ela gasta todo? Ela não escreveu. Malu, responde aí, o que você faz com o dinheiro da sua aposentadoria? Ó, a Márcia Niede escreveu, baita aula, me fez pensar em investimentos. Márcia, não é só pensar, é pensar e agir. E quando você agir,
hoje, tá? Não deixa para amanhã. Hoje mesmo você já vai olhar quanto dinheiro você tem parado e já vai ver quanto você pode separar e começar a investir. Quem quiser mais orientação para dar um investimento mais certeiro, mais seguro, mais orientado, o André vai falar já sobre isso um pouco mais. Bom, a Malu não respondeu aqui. Vamos ver se você consegue orientar sem ela te responder. Malu, para mim tem duas coisas, tá? A primeira delas é tipo assim, daqui a pouco você recebe uma boa aposentadoria, talvez você seja aposentado do setor público e recebe um dinheiro maior do que você consegue gastar, você tem uma cobertura de um plano de saúde que vai suprir a necessidade de doenças, esse tipo de coisa no futuro. Se seus filhos já estão criados e encaminhados, enfim, se você não tem dívida, não tem nada, a sua vida estaria, que eu chamo de sob controle, né? A Malu falou que ela tá na poupança, ela falou. Só escreveu assim, poupança. Ah, bom. Tá. Mas o importante é o seguinte, existem alguns objetivos que a gente precisa ter na vida. Por exemplo, digamos que eu ganhe de aposentadoria do Estado, sei lá, 7, 8 mil por mês. Isso cobre os meus gastos e eu tenho meus filhos encaminhados, ou seja, eles não precisam mais de mim. Minha única preocupação seria com doença, né? Como é que eu vou suprir caso eu tenha algum problema de saúde muito sério? Então, é importante, por exemplo, contar com um plano de saúde para atender essas demandas que a saúde, a gente sabe que consome uma quantidade de recursos bastante grande quando a gente é acometido de algum problema muito sério. No caso, se isso não tiver resolvido ainda, aí eu sugiro que tire esse dinheiro da poupança, coloque em título público, tá? Porque o tempo ele já não é mais teu aliado nesse momento, né? Então, você já não pode mais tomar risco de uma pessoa de 38 anos, de 43 anos, né? Então, é importante que você consiga contar com esse recurso sem susto, sem surpresa. Então, o título público é um investimento, na minha visão, interessante, porque você já vai melhorar em relação ao que você tem hoje. E a partir disso, equacionar o seu orçamento mensal para fazer sempre sobrar um pouco para começar a abastecer esse valor. Você está preparado para alguma eventualidade, né? Então, acho que no seu caso é bastante simples até, né? Eu imagino, é só mudar o tipo de aplicação e se preparar, né? Ela escreveu que ela tem aposentadoria da LAS e que ela tem plano de saúde, sim. Então tá tranquilo. É só tirar da poupança e botar no título público. Maravilha. André, algumas pessoas estão falando que não tem Instagram. Você, de repente, tem um e-mail que eles podem te enviar por e-mail? Pode, eu vou botar aqui já em seguida. Maravilha. Então, quem não tem Instagram, manda por e-mail. Mas quem tiver Instagram, vai no Insta, porque aí você vai ajudando a divulgar o Vida Próspera e o trabalho do André para mais pessoas também. Vamos lá. Eu quero passar mais um último conteúdo aqui para vocês, que eu acho que é bastante importante, para que vocês entendam esse conceito de renda passiva, tá? A renda passiva, ela não necessariamente ela é só com juros, tá? O juro, eu mostrei para vocês hoje um caminho, que é o ganhar com aplicações financeiras, né? Mas existem outros caminhos, por exemplo, se você é um investidor no setor de imóveis, você pode construir uma forma de remuneração mensal através de aluguéis. Então, tem muitas pessoas que, à medida que vai sobrando dinheiro, vai investindo em imóveis, e esses imóveis vão gerando aluguéis, que é que nem o banco imobiliário, né? Casa, 2 casas, 3 casas, compra um hotel, né? E assim vai indo, né? E aí vai construindo um patrimônio respeitável durante a vida. A outra forma é através de dividendos. O que é dividendos? É você se tornar sócio de alguma empresa, essa empresa ela é lucrativa e ela distribui parte do valor durante o ano, durante o semestre para você. Aqui pode ser empresa de capital aberto, ou seja, empresas que estão na Bolsa de Valores, ou pode ser empresa de capital fechado, que você
seja sócio de algum empreendimento que vai gerar uma receita passiva, ou seja, você não precisa trabalhar dentro da empresa para receber. Uma outra forma é royalties. Você tem algum tipo de invenção, você é um músico, fez uma música famosa, ganha direito autoral, escreveu um livro, recebe da editora um determinado valor, você tem uma invenção que revolucionou alguma coisa, que você tem o registro de propriedade intelectual da sua invenção, você vai receber royalties por esse trabalho. Um exemplo que eu acho que a maioria de vocês conhece é do Érico Rocha, que ele lançou Fórmula de Lançamento no Brasil, que é de propriedade intelectual do Jeff Walker, que é um americano, e para cada curso que o Érico vende, o Jeff Walker ganha o seu percentual de royalties. Então, ele gerou uma renda passiva em cima de uma propriedade intelectual dele. No meu caso, eu pago royalties para a Joane Callan nos Estados Unidos, nos cursos de TFT. É isso aí, exatamente. Então, isso aí é um caminho interessante. Participação acionária em empresa, você pode eventualmente comprar participações em empresas, e essas empresas acabam te remunerando também. E tem aí um sexto caminho que eu até eu tenho que atualizar essa lâmina aqui, Leandro, que eu descobri há pouco tempo, que é o que eu chamo dos terreninhos da internet. Você sabe que eu comecei a monetizar o meu canal do YouTube, comecei a ganhar dinheiro com ele? Que legal! Isso aí foi uma dica do Bruno Gimenez. Eu tinha todos os meus vídeos sem propaganda no YouTube. E eu resolvi botar, deixa correr para ver o que acontece. Quando eu vi, eu já estou com mais de $100 para pegar no YouTube lá. Beleza. Então, assim, eventualmente você tem um canal que estoure, né? Que tem um número de inscritos alto, você tem uma audiência alta. Trabalhar com AdSense, que se chama, né? É uma forma de você alugar o seu território na internet e ganhar por isso, né? Tem muita possibilidade. O ideal é diversificar em tudo isso daí, né? Você ter alguns mais fortes e também ter alguns outros, não é? Exatamente, né? Mas, obviamente, que eu fui colocando pelo nível de dificuldade, né? Você ganhar dinheiro com royalty não é fácil, né? Você tem que ter criado algo que as pessoas querem e você consegue ter escala para vender, né? Uhum. E aí a boa notícia dessa história toda, que eu acho que com cada demonstração que eu fiz em relação àquela planilha, é de que o futuro financeiro de vocês está somente na mão de uma pessoa, que é você mesmo. Vocês viram que com um pouquinho de disciplina, um pouquinho de inteligência financeira, não precisa ser expert, né? Basta conhecer algumas coisinhas, dá para chegar longe pra caramba, e $1 milhão está bem mais perto de você do que você imagina. Bom, pessoal, tá aqui então todos os meus endereços. Acabou não aparecendo no meu site aqui. Tu vê como a gente está tão ligado em rede social que esquece do site, né? Mas o site é focalize.com.br, tá? E aí vai ter um link lá, palestras e cursos. E lá tem várias palestras, não só de Previdência, mas quem tiver interesse na de Previdência está disponível para vocês. Inclusive, ela está na home do site. Se você rolar o site para baixo, ela está na home lá como uma das palestras disponíveis. Eu queria sugerir que vocês sigam esse cara aqui, tá? Alexandre Wanderer Oficial. O Alexandre é meu sócio e ele está capitaneando esse projeto que a gente está chamando de Ladrão Invisível, que é aqueles drenos de recursos na nossa vida. É aquele dinheiro que escapa das nossas mãos e a gente não consegue notar. Tá? Então, a gente está trabalhando uma série de materiais que vai ajudar vocês a identificar o ladrão invisível e corrigir a possibilidade de você guardar ainda mais dinheiro e você vai encurtar aquele tempo de decidir parar. Tá? Nosso objetivo aqui é te fazer chegar na liberdade financeira mais cedo que você imagina. Então, nós estamos publicando muito material, vai ter muito material gratuito. Esse projeto ainda está no nascedouro dele, então tem que aproveitar. A gente ainda está lançando a ideia.
Então, vocês estão bebendo água limpa, tá, pessoal? Tudo de graça. Que bacana. Aproveita, gente. Vocês já gostaram da aula de hoje? Esse material que o André vai trazer para a gente é uma continuação que vai te ajudar a aprofundar e ter ainda mais resultados, né? Então, vai lá, começa a seguir Alexandre Wanderer Oficial. Nós criamos essa semana esse Instagram, Leandro. Maravilha. Olha, a Ada está perguntando o que acontece quando a pessoa falece, o dinheiro do investimento, como é que fica? Aí depende. Tem uma série de possibilidades aqui. A mais comum e a mais simples é, se o recurso for abaixo de R$200 mil, é interessante ter uma conta conjunta com alguém de confiança, de forma que essa pessoa consiga movimentar essa conta e trazer para si o recurso. Quando começa a passar de 200, 300, até meio milhão, daí para cima, não escapa de botar em inventário, porque vai ter que declarar esse recurso no imposto de renda, vai ter que pagar o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, e aí o governo vai querer a parte dele invariavelmente, né? Então, não vai escapar de inventário. Existem alguns instrumentos, tá? Para quem tem uma quantidade de recursos já um pouco maior, aí um pouco maior, eu estou falando acima de 10 milhões, e são instrumentos chamados de fundos exclusivos. Aí, através desses fundos exclusivos, esse recurso ele já é trabalhado, a questão sucessória, independente da pessoa estar morta ou não. Então, já está resolvido em vida, né? Que legal. Então, são estágios que a gente chega na vida, né? Então, quem passou de 10 milhões já tem que começar, já tem outro tipo de problema, né, Leandro? Maravilha. Então, o seu e-mail é aquele ali da Pamela? Na verdade é o seguinte, tá, pessoal? Eu botei a Pamela é meu braço direito lá no escritório, ela é responsável para dar suporte para vocês, tá? Então eu coloquei lá pamela@focosinvestimentos.com. Tá ali o site, ó, focalize.com.br, não ficou fora. Os nossos telefones, tá? Pessoal, eu resolvi estender para o Leandro algo que eu já fiz com as alunas lá da Márcia, tá? O nosso escritório de assessoria assessora contas acima de 300 mil. Tá? Não é porque eu estou sonogento, não quero ajudar as pessoas, não é nada disso. É simplesmente uma questão econômica, né? Como eu não cobro por esse serviço, eu sou remunerado pela movimentação financeira. Quem me paga é a XP. Né? Então, se você compra, por exemplo, um CDB, o banco paga uma comissão para a XP e a XP me repassa um pedaço disso. Né? E contas abaixo de 300 mil não remuneram a minha hora. Né? Então, é uma questão econômica. Né? Então, o que eu fiz para tentar ajudar vocês? Eu baixei esse ticket para 50 mil para os alunos que estão aqui dentro hoje. Tá? Então, é uma forma de tentar ajudá-los, né, para quem precisar de algum tipo de orientação, né, estiver totalmente perdida e precisa de uma ajuda. Então, quem tiver a partir de 50 mil e precisar de ajuda, está ali os dados da Pamela. Não sei se pode voltar ali, Leandro. Dá sim. Só colocando em outras palavras, para quem quiser ter uma consultoria com a sua empresa, né? Isso. Aí quem for fazer investimentos acima de 50 mil pode ter uma consultoria com você na sua empresa. Para quem teria que ter uma conta na XP Investimentos, né? Certo, abre a conta na XP e investe acima de 50 mil. Isso aí. Menos do que isso, segue o material gratuito do André, que ele vai te ajudar, como ele mostrou aqui as estratégias para você chegar no seu primeiro milhão. Aí pode seguir nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nossos e-books, aí tem material para fazer uma pós-graduação, tá? 90% é gratuito. Isso. Então, só para ficar claro, não é que você tem que pagar 50 mil para o André, não é isso. Se você for investir 50 mil na XP, ele te dá consultoria individual. Isso aí. 300 mil, né? Esse trabalho eu faço a partir de 300. Para os teus alunos,
eu resolvi dar esse presente aí, poder ajudar no começo aí da carreira de investidor. Maravilha. Muito bom. O que você ia falar aí no encerramento? Não, só o pessoal anotar os dados da Pâmela, se precisar, mas vai ficar a palestra registrada na área aí de vocês, né, Leandro? Isso. Essas lâminas, Leandro, se tu quiser disponibilizar para os teus alunos, tá autorizado, tá? Uhum. Você diz a apresentação, né? A apresentação está disponível para vocês também. A planilha é só pedir lá no direct que a Laís manda amanhã para vocês. E o e-book, quem postou no Instagram, vai ganhar também. E aí pode também mandar por e-mail para ele, quem não tiver Instagram, que o André manda para você por e-mail o e-book e a planilha. Bom, André, muito obrigado por compartilhar aí essas estratégias. É uma coisa que está ao alcance de todo mundo, a gente só precisa ter a disciplina e saber que o caminho existe, né? Tendo disciplina, você vai chegar lá. Então, é simples como matemática, né? Então, esse é o recado final. Acredite e haja, né? Não vou pensar em investir, não. Começa agora, tá? Vocês viram que o fator tempo é chave, né? Exato. E todo mês vai botando grão em grão, que a galinha vai encher o papo e logo chega no seu milhão. Muito bom? Muito bom, pessoal. Eu que agradeço o convite, Leandro. Foi uma honra trocar essa ideia. Vocês viram que eu gosto de falar, né? A gente foi indo longe aqui, não tem problema nenhum, adoro fazer isso. Eu, antes de vir para cá, eu tinha dado uma palestra para o meu público lá no meu canal, tá? Então, eu emendei duas aqui, uma atrás da outra, né? Então... Barato. Só antes da gente terminar, a Maria está perguntando, eu abro a conta na XP e aí consulta com você. Como é que eles fazem para consultar com você? É o seguinte, naquele número que eu botei da Pâmela, entra em contato lá dizendo, sou aluno do Leandro Percari. A Pâmela já vai saber desse acordo que eu fiz com vocês aí. Então é nesse número aqui, vocês vão ligar, falar com a Pâmela. Ou mandar um e-mail para ela ali no pamela@focusinvestimentos.com. Isso, pode mandar um e-mail lá, e aí vocês vão poder ter a consultoria individual ali da equipe do André, a partir de 50 mil e não de 300 mil em investimentos. Isso aí. E, obviamente, que se tiver 300, 400 mil, não tem problema nenhum. Exatamente. E se a gente pegar aquela primeira planilha que vocês viram, né? Investindo 1.000 e poucos por mês, daqui a alguns meses ou alguns poucos anos, você já tem mais de 50 mil também, para ter mais essa orientação personalizada também, né? É isso aí. Uma coisa que eu recomendo, pessoal, uma dica bônus aí no final, digamos que você tenha menos de 10 mil reais, tá? Hoje. Mas você continua trabalhando com Bradesco, Itaú, essa turma toda aí. Abre uma conta num banco digital, pode ser o Banco Inter, pode ser o BTG Digital, pode ser o Original. Tem ele, bota no Google lá, bancos digitais, tá? O que eu mais gosto é o Inter, tá? O intermediário. É o que está mais avançado hoje em termos de prestação de serviço. Só para vocês terem uma ideia, o dinheiro na conta corrente, tá? Se você, lá, depositou seu salário, sei lá, 3 mil, 4 mil, lá no Banco Inter, você não aplicou em lugar nenhum. Ele te remunera 100% do CDI. Você já vai estar ganhando aquele 6% com dinheiro parado na conta corrente. Você não gasta nada com TED. Você não tem tarifa de conta. Não vai ter gerente tentando te vender plique, ploque, seguro, todo esse monte de merda que eles tentam te vender. Então, assim, ó, tchau Itaú, tchau Bradesco. Vocês não precisam mais deles. Sim. E o Nubank? A Angela perguntou do Nubank. Ah, não, o Nubank é tão bom quanto o Inter. O Inter é melhor que o Nubank, tá? Do ponto de vista de robustez e tudo mais, é um banco... Ele já está num outro nível, né? O Nubank é uma startup ainda, né? Tá. Maravilha. O Inter tem conta PJ também? Tem. Tá. Vale para ti isso aí também, hein? Com certeza. Eu já dei essa
dica em outra aula aqui do Vida Próspera. Em alguma outra aula, no começo, eu citei sobre os bancos digitais que você não tem a taxa, mas não tinha falado disso, que não só não tem a taxa, como eles rendem mais a aplicação lá do que nos bancos tradicionais. Sem você se preocupar com isso, né? Isso aqui é interessante, né? E falando nisso, então, falando da XP, a XP também tem taxas muito mais em conta, né, do que a XP não tem taxa também. Não tem taxa. Aliás, você tem a taxa, na verdade, do rendimento, né? Sim, a remuneração, né? Geralmente é mais alta do que dos bancos, né? Certo. Mas não tem custo nenhum para ter conta, não tem nada. Maravilha. Bom, André, muito obrigado pela sua generosidade, doar o seu tempo, seu conhecimento aqui. E, pessoal, vamos embora todo mundo ficar milionário, porque aqui é o Vida Próspera e você merece ter a vida dos seus sonhos. E o dinheiro é um meio para você chegar lá. Então, não é tudo na vida, mas ele é importante sim. Com ele você consegue realizar seus sonhos. Chegar lá no 3º nível, né? Com certeza. E depois deixar o seu legado aí para ajudar muitas pessoas mais, né? Isso aí. Um grande beijo no coração de vocês, uma ótima noite e até a nossa próxima aula ao vivo. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima.